Olá pessoal, fiquem agora com o resumo semanal da novela Amanhã para Sempre, de 23 a 27 de maio de 2022. Mas antes peço vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e deixem seu like. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo da segunda-feira, 23 de maio de 2022, da novela Amanhã para Sempre. Bárbara diz a Artêmio que eles devem mandar uma prova para a família Elizalde, que Liliana está bem, para que eles não coloquem a polícia atrás da menina. Bárbara pergunta se Liliana está bem. Artêmio diz que está preocupado com ela, pois ela conversa muito pouco e o pouco que diz é que Eduardo Juarez irá vir resgatá-la. O espírito de Ciro diz a Liliana que quanto mais lê o diário, mais ficará presa nesse lugar. Liliana responde que pelo menos ele está lá cuidando dela e diz que o senhor, que se parece com seu pai, não é mau. Ciro reitera que ele é só um ser solitário, que passa seus dias com ódio e por vingança. Ciro segue lendo o diário para a menina. Bárbara chega ali e pega Liliana pelos cabelos e a chama de louca infeliz, e diz de onde você tirou que Eduardo Juarez irá te resgatar. Bárbara insiste e fala para Liliana que Eduardo está morto. Artêmio pergunta a Liliana o porquê está convencida que Eduardo irá vir resgatá-la. Eduardo diz a Steve que já está na hora de colocar um ponto final no romance de Vênus com Camilo, pois ela confessou que está se apaixonando por ele. Sozinha em seu quarto, Vênus chora, olhando ao espelho. Steve sofre em pensar que Vênus pode estar apaixonada por Camilo. Eduardo comenta com um amigo que está preocupado com Gardênia, pois tem medo de ferir seus sentimentos. Steve a aconselha a agir com cuidado, pois uma mulher despeitada é capaz de tudo. Ciro pede Liliana que não conte a Bárbara nada sobre Eduardo Juarez. Bárbara pede Liliana que mande uma mensagem para seu pai e lhe mostra um gravador. O filho da mulher que Adriano supostamente matou diz ao advogado que o crime cometido por Adriano não ficará impune e por culpa dele sua mãe está morta. O advogado fala ao rapaz que Adriano prestou apenas seus serviços de assessor financeiro à senhora. O filho da mulher que morreu, antes de sair, diz ao advogado de Adriano que o diga que seu crime não ficará impune. Priscila diz a Adriano que Fernanda não disse nada sobre Vladimir e acha muito estranho e cobra sua ajuda. Adriano dá a ideia a Priscila de pedir trabalho para Fernanda, assim conseguirá ter informações concretas da relação dela com Franco, e aí poderá acusá-la de ser adúltera. Artêmio fala a Bárbara que quer ter certeza que Eduardo está morto. Bárbara diz que tem certeza que ele está morto e pergunta do contrário o que aconteceria. Artêmio responde que ele poderia estar armando um plano sinistro e cruel para com ele. Bárbara no pensamento diz: um plano sinistro e cruel é que eu estou preparando para ti, seu miserável. Steve tenta se aproximar de Vênus para conversar com a moça, mas ela se mostra muito fria com ele. O filho da mulher que Adriano matou chega na Lactos e pede para falar com Fernanda. Flor responde que ela está ocupada e não sabe se ela irá atendê-lo. Bárbara nota que o homem está lá e pede Flor que mande-o entrar. Bárbara pergunta o que ele foi fazer por lá. O homem sai correndo após vê-la. Eduardo chega na Lactos e pergunta por Fernanda. O homem que está saindo pede que fale a Fernanda que seu marido é um safado. Eduardo fica sem entender o que está acontecendo. Eduardo pergunta a Bárbara se quer que vá atrás do homem. Bárbara responde que não, pois não tem nenhuma importância, e pede que o acompanhe. Franco acha estranho o ocorrido. Já em sua sala, Bárbara explica quem é o rapaz para Franco e diz que Adriano fez negócios com a família dele anos atrás. Bárbara abre sua bolsa e pega o gravador e entrega a Franco uma gravação de Liliana e diz que é a prova de que ela está bem e agora pode tranquilizar a família Elizalde. Na recepção da Lactos, Flor muito feliz entrega o jornal a Fernanda do primeiro evento dos queijos artesanais. Flor dá os parabéns a Fernanda. Fernanda pergunta a Flor se Franco chegou na empresa. Flor responde que sim e que está na sala de Bárbara. Nessa hora, Franco chega até elas e Fernanda pede que a acompanhe, com cara de quem não gostou. Gonçalo chora por causa de Liliana e conversa com sua falecida esposa, Montserrat. Franco diz a Fernanda que Oregon mandou para Bárbara uma gravação de Liliana. Bárbara ameaça demitir Florzinha se ela dizer a Fernanda que um homem veio procurar por ela.
Eduardo e Fernanda ouvem a gravação, onde Liliana diz que está bem e que não quer voltar para casa, e não tem família, e termina dizendo a todos que deixem-a em paz. Fernanda chora ao ouvir a gravação de sua irmã. Liliana diz a Ciro que mandou a gravação para seu pai, para que ele fique mais tranquilo. Fernanda ouve a gravação e diz que com certeza Oregon obrigou sua irmã a gravar esse áudio. Franco fala que com esse áudio a única certeza que se percebe é que Oregon não tem intenção nenhuma de devolvê-la. Gonçalo ouve a gravação e pensa que Liliana está sendo obrigada a dizer tudo o que disse. Gonçalo decide avisar a polícia do desaparecimento de Liliana para que ele se encarregue de encontrá-la. Bárbara põe Franco contra a parede e diz que se Gonçalo acionar as polícias, as chances de encontrar Liliana são nulas. Bárbara sugere a Franco que converse com Fernanda para que ela tente mudar Gonçalo de ideia a respeito de colocar a polícia atrás da menina. Franco pergunta a Bárbara quando foi a última vez que ela viu Liliana. Bárbara não responde, então Franco muda a pergunta e pergunta se Liliana está bem. Bárbara garante que a menina está ótima. Fernanda convida Franco para a inauguração que irá fazer dos queijos artesanais. Eduardo pede para que ela convença seu pai a não envolver a polícia no caso de Liliana. Bárbara tenta convencer Gonçalo a não colocar a polícia no caso. Irritado, Gonçalo se nega a acatar seu pedido e está certo do que irá fazer. Franco diz a Fernanda que se colocarem a polícia atrás de Liliana, terão que confessar que tiraram a menina da clínica e irá perder a confiança de Gonçalo, a confiança que Gonçalo depositou nele, e sua imagem com a família Elizalde ficaria mal. Devido a tudo isso, teria que se afastar dela, e isso ele não quer que aconteça. Vladimir recorta a foto de Priscila e diz que a ama. Eduardo se declara para Fernanda, dizendo que a ama. Os dois se beijam apaixonadamente. Após o beijo, Fernanda questiona como Érica fica nessa história. Eduardo diz que não a ama e pede Fernanda para que deixe ele ficar sempre perto dela. Fernanda diz que ele irá se casar com Érica. Eduardo responde que sim, mas ama mesmo é Fernanda. Priscila oferece anticoncepcional para Adriano e pede que ele entregue a Fernanda. Adriano fica muito bravo e diz que Fernanda não tem relações com ele e Fernanda é virgem. Fernanda diz a Eduardo que nem ela mesma quer ficar longe dele. Os dois abraçam emocionados. Priscila diz a Adriano que Fernanda não a ama e quando não se tem intimidade não existe amor. Adriano diz que está disposto a conquistar Fernanda. Priscila questiona e diz que não entende, que da forma que ele escolheu não parece a melhor, pois quer expor ela virgiando para saber se ela o trai. Adriano diz que mostrando que Fernanda é adúltera, ele será considerado vítima e irá continuar casado com ela e terá um filho, assim terá toda a família a seus pés, agradecidos. Érica chega na Lactos e diz que ficou surpresa em ver Franco por lá. Bárbara informa Adriano da ida do homem na Lactos atrás dele. Adriano diz que seu primo está cuidando do assunto. Fernanda conta a Érica o que houve e o porquê Franco está lá, e diz que o assunto envolve sua irmã Liliana. Fernanda fica surpresa de ver Gonçalo transtornado por causa de Liliana e pede que fique tranquilo. Bárbara chega no convento e pede à irmã que comunique à madre que aguarda para falar com ela e é da parte de Bárbara Elizalde. Aurora se assusta quando a madre avisa que a madrasta de Santiago quer vê-la. Steve, desesperado, vem no carro de Gonçalo e diz a Eduardo que era melhor dizer toda a verdade para Gonçalo, quem é seu filho Camilo e todas as maldades que ele cometeu. Bárbara pergunta se Aurora está bem. A madre responde que sim e diz que a moça está lá. Bárbara pergunta se pode ir vê-la. Eduardo pergunta ao amigo se está com ciúme. Ele confessa que se apaixonou por Vênus e fala que Vênus está muito diferente e não pode deixar ela nas mãos de um idiota como Camilo. Eduardo diz que precisam proteger a moça. Vênus, toda produzida, faz um show para Camilo. Bárbara pergunta o motivo a qual a Aurora não quer receber visita de ninguém. A madre superiora diz a ela que a jovem chegou ao colégio arrasada e determinada a se afastar do mundo. A religiosa pergunta se ela tem ideia do motivo.
Sozinha e angustiada, Aurora se pergunta o que será que Bárbara foi caçar atrás dela e diz que não quer vê-la, pois não deve satisfação, e deve a satisfação apenas a Santiago, pois está segura que nem a carta que deixou foi entregue a ele. Santiago diz a Priscila que Aurora deveria ter deixado ao menos uma carta de despedida e que sempre desconfiou de Bárbara, mas pela primeira vez confia nela, já que está ajudando a encontrar Aurora. Bárbara diz que Camilo, Elisalde, o irmão de Santiago, abusou de Aurora. A madre pergunta se Santiago sabe. Bárbara diz que não, pois acabaria com a família. Bárbara pede que a madre aconselhe, pois não sabe se conta a Santiago o que aconteceu ou deixa que Aurora conta. A madre diz que ela tem que escutar sua voz, a sua voz da consciência. A madre diz que Aurora não quer vê-la e quer se isolar do mundo exterior e não tem como obrigar a moça a recebê-la. Adriano tranquiliza Bárbara e diz que falou com seu primo a respeito do rapaz que foi a Lactos procurar por ele. E o rapaz, por lei, não tem nenhum direito de prejudicá-lo. Aurora diz que agora tem que ir embora do colégio e fala que é mau. A madre pede que não se preocupe com isso, pois tem um filho com o amor da vida dela. Aurora pergunta o que Bárbara disse. A madre responde que essa mulher não é boa e seu coração sente. Eduardo pede Gardênia para falar com ela. Ela responde que aguarde. Bárbara conta a Santiago que achou a Aurora no colégio, mas a menina não quer falar com ninguém. Eduardo tenta conversar com Gardênia a respeito dos dois e diz que eles cresceram juntos e entre os dois não tem como acontecer nada. Gardênia não consegue entender. Eduardo segura pelo braço e pede que entenda. Gardênia diz que o ama, como nunca amou alguém. Eduardo diz que sim, que também o ama. Antes de terminar a frase, Gardênia surpreende ele com um beijo na boca. Fernanda chega lá no exato momento e vê o beijo dos dois. Fernanda vai embora. Eduardo afasta de Gardênia. Santiago diz a Bárbara que irá no colégio ver a Aurora. Gardênia diz a Eduardo que se ele gostou, porque ela sempre sonhou com um beijo dele. Eduardo, super triste, diz que eles sempre serão como irmãos e, se for possível, daria sua vida por ela, mas ela não pode continuar criando ilusões, pois isso nunca irá acontecer de ficarem juntos. Gardênia sofre. Fernanda, no carro, chora desolada, pensando no que viu. Steve elogia Vênus e diz que está de parabéns pela sua personagem Lovely, que criou tão bem para punir Camilo de todo o mal que fez, e deixa claro que ele se surpreendeu com seu talento, mas agora ele, Franco, decidiu que ela está livre de ser Lovely Norton. Bárbara diz consigo que está segura que Santiago irá trazer a Aurora de volta para ela. Steve diz a Vênus que não quer que ela corra mais riscos, pois as coisas podem ficar mais perigosas se continuarem fingindo que é Lovely. Vênus pergunta de seu casamento. Steve responde que não haverá casamento. Ela sai dizendo que já decidiu que irá se casar com Camilo Elisalde. Steve diz que se casando com Camilo estragaria sua vida para sempre. Vênus acha que não e diz que todos os homens são iguais. Steve diz a Eduardo que Vênus está decidida a se casar e não poderá fazer nada. Marina pede Vênus que diga a verdade a Steve e pede que não se case. Marina pergunta o que ela irá fazer agora. Vênus responde que o único homem que a quer é Camilo. Logo de manhã, Santiago aguarda do lado de fora do colégio e pede à irmã que avise a madre que está lá e deseja falar com ela caso de vida ou morte. Aurora fica surpresa ao ouvir a irmã dizendo que Santiago aguarda lá fora. Fernanda, após se decepcionar na noite anterior, com um beijo de Gardênia e Franco, leva café da manhã para Adriano e diz que vai se esforçar para ser feliz ao seu lado. Bárbara, decidida em fazer um pacto, diz a Franco que está disposta a revelar quem é o homem que está com Liliana, desde que a ajude. Santiago diz à madre que sabe que a Aurora está lá e deseja falar com ela. Bárbara diz a Franco que esse nome que irá dizer agora é o grande causador de tudo o que aconteceu na vida dos Elisaldes. Ele é o grande mentor, responsável inclusive pela morte de Montserrat. Bárbara diz que sente um grande ódio por ele. Franco pergunta por que só agora está expondo o seu cúmplice e diz que antes de qualquer coisa precisa que ela dê o nome do homem. A madre diz a Santiago que a Aurora precisa se recuperar, pois ela não está bem e não quer ter visitas. Santiago escreve algo e dá para a madre para que seja entregue à Aurora. A Aurora surpreende Santiago e aparece na porta.
Bárbara conta a Franco que o nome do homem responsável por todos os crimes para com a família Elizalde, inclusive que está em poder de Liliana, se chama Artêmio Bravo. Franco aperta sua mão em sinal de parceria com a vilã. Santiago pergunta a Aurora o que se passou com ela e do motivo do seu desaparecimento. Aurora responde que se dizer o que houve, não irá querer vê-la mais. Aurora diz a Santiago que precisa falar com Bárbara primeiro, antes de qualquer coisa. Vladimir põe Adriano contra a parede e cobra ajuda dele para com Priscila. Após não ser correspondido, Vladimir telefona para Priscila, mas ela não atende. Bárbara liga para Santiago para saber notícias de Aurora e fica sabendo que Aurora quer vê-la. Bárbara fica surpresa. Gonçalo, triste, diz a Fernanda que ele e Bárbara estão distantes e não sabe o que se passa com ela. Não pode ficar contra a vontade de sua esposa. Gonçalo pede Fernanda que fale com Franco Santoro e que peça o perito que examine a gravação de Liliana para saber se foi feito por vontade própria. A madre alerta Aurora que antes de encontrar com Bárbara, reze um Pai Nosso, pois irá protegê-la contra o mal. Fernanda chega na casa de Franco e encontra ele perto de Gardênia e fica irritada. Fernanda conta que seu pai não acionará a polícia para ir atrás de Lili e pediu que ele mostre a gravação a um perito para analisar. Vladimir chega até a Lactos, disposto a falar tudo com Aníbal. Franco conta a Fernanda que foi um homem na empresa querendo falar com ela e disse que Adriano é um safado. Fernanda, após ouvir, sai apressada. Vladimir assume para Aníbal que ele e Priscila tiveram um relacionamento. Gardênia pede trabalho para Fernanda e diz que não quer trabalhar mais para Franco. Antes de sair, Vladimir pede a Aníbal que faça um exame de fertilidade. Fernanda diz a Gardênia que antes de qualquer coisa, elas precisam informar Franco de sua saída. Bárbara fica frente a frente com Aurora e não consegue segurar as lágrimas. Fernanda e Gardênia perguntam a Franco se não tem nenhum problema de Gardênia ir embora do atual emprego. Franco, sorridente, responde que não. Bárbara e Aurora conversam. Aurora diz que não está entendendo e pergunta o que ela deseja dela. Nesse momento, Franco manda uma mensagem para Bárbara, avisando que Gonçalo mandou o áudio de Liliana para um perito analisar. Bárbara diz a Aurora que sentiu muito mal depois que ela foi embora da fazenda. Por isso foi atrás dela para pedir perdão. A Aurora se emociona. Aníbal liga para Priscila, mas ela não atende. Artêmio diz a Liliana que ela está compreendendo a história do diário e de todo o sofrimento de Ana Gregória, sua mãe, e conta que na mesma noite que ele nasceu, sua mãe foi posta para fora da fazenda dos Elizaldes por sua avó, já que não passava de um bastardo. Artêmio conta a Liliana que ele é seu tio. Bárbara pede a Aurora que a conte sua história de vida desde o início. Fernanda chega com Gardênia na Lactos e pede Flor que cuide da documentação de Gardênia, já que irá trabalhar lá. Aníbal vai no médico e descobre que é estéril e não pode ter filhos. Flor se encarrega de ajudar Gardênia no seu novo emprego na Lactos. Aurora conta a Bárbara como foi que conheceu Santiago. Bárbara a olha admirada. Fernanda pensa no que Franco a disse sobre Adriano. Adriano chega na sala de Fernanda. Gardênia leva um café para Fernanda e, ao olhar para ele, pensa no exato momento que viu ele junto a Bárbara mantendo relações íntimas. Eduardo mostra a gravação de Liliana ao perito. Aurora conta a Bárbara que seu pai pagou para que Dominga a criasse. Bárbara pergunta a Aurora se Dominga contou algo de sua mãe. Aurora responde que sim, que disse que sua mãe era mau e que quando era menina colocou fogo na casa dos seus pais com eles dentro. Priscila chega na Lactos. Aurora diz a Bárbara que ao longo da vida não queria acreditar que sua mãe fosse mal, como Dominga dizia. Mas agora acredita em Dominga em tudo o que disse sobre sua mãe ser mau caráter. Ao longo da conversa, Aurora admite para Bárbara que está esperando um filho de Santiago e diz que uma mãe é capaz de matar para defender seu filho. Aníbal surpreende Priscila, dizendo que vai se manter presente em sua gravidez e se mostra mais carinhoso com ela. Priscila fica sem entender. Após ouvir toda a história de sofrimento de Aurora, Bárbara não consegue ficar e vai embora, completamente transtornada. Aníbal diz a Priscila que Vladimir queria falar com ele e pergunta se Priscila sabe o motivo.
Flor conta para Gardênia que Priscila é amante de Vladimir. Aníbal liga para Vladimir e pede para que se encontrem. Bárbara diz para si mesmo que se soubesse que Aurora fosse sua filha, não tinha pedido Camilo para abusar da menina. Bárbara jura que Artêmio pagará por tudo que fez em sua vida.